Vamos lá, tá gravando aqui, vamos acertar o foco. Opa, foi. Chegamos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Collab. Meu nome é Andrei e hoje, cara, eu quero falar de um item muito bacana, muito especial, que fez total diferença conhecer aqui, que é esse microfone, o Shure SM7B. Este microfone que é dito como o melhor microfone do mundo para se fazer produção de conteúdo. E vamos analisar, será que isso é verdade? Será que ele teria que ser o mais recomendado? Será que seria o que eu mais recomendaria nas consultorias que eu dou? Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Pessoal, esse vídeo aqui só foi possível porque a minha amiga Camila me prestou esse microfone aqui que ela tem, maravilhoso. Camila, você é a melhor amiga que eu poderia ter. Então, vamos ao review. É notório que você deve ter visto esse microfone aqui em vários podcasts famosos. Flow Podcast, Podpah, enfim, qualquer estúdio podcast que seja de alto padrão ou qualquer podcast mais famoso, você vai ver este microfone. E não é à toa. Ele é um microfone muito bom, mas também é um microfone muito caro. Também porque ele já tem muita história para contar. E eu quero contar essa história aqui para vocês antes de a gente falar das especificações. Eu vou falar de especificação, de técnica. Eu quero que esse vídeo aqui ele tenha como objetivo a gente saber se esse microfone ele é dito como o melhor. Mas será que é o que serve para o seu estúdio? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, certo? E vamos fazer o review completo. Mas assim, o que eu queria falar com vocês antes? Eu queria mostrar um histórico. Porque eu vejo muita gente falando sobre esse microfone, mas não conta a história dele, não conta como é que ele se originou, só fala assim: ah, esse foi o microfone que foi utilizado pelo Michael Jackson para gravar o Thriller. É verdade? Mais ou menos. O Michael Jackson não usou o SM7B. Ele usou o SM7. Tem diferença, Adri? Tem diferença. Vou explicar para vocês. Em 1973 foi que surgiu o SM7. O SM7 ele já é uma herança de outro microfone que é o SM5. O SM5 foi um microfone feito para locuções musicais. E aí ele era grande, ele era pesado, e aí veio uma versão menor, mais compacta, mais leve, que é o SM7. E em 1973. E ele foi usado durante muitas décadas. Antigamente não tinha essa evolução, acho que não tinha essa demanda de ter que ter produto sendo lançado o tempo todo. Então, quando o microfone era bom, ele era bom para a vida toda. Tanto que só foi ter alteração em 1999 com o SMA. O que é que tem de diferente o SM7 para o SMA? O SMA ele tinha uma blindagem extra contra interferência eletromagnética. Então, assim, a parte de eletricidade, de condutores elétricos, digamos assim, que pudessem interferir no ambiente, ele já tinha uma proteção um pouco maior. Porque, acredite, eletricidade interfere sim no seu podcast, né? Da forma que você remaneja a rede elétrica do seu estúdio, pode ser que a sua interface de áudio, o seu gravador, fique com ruído. Isso com certeza não é algo legal, não é algo que a gente quer experimentar quando tá gravando, quando monta o estúdio, né? Gastar tanto com equipamento e ficar com ruído por causa da parte elétrica. Então, o SM7A, ele já tinha uma produção de indução eletromagnética melhor. E aí os anos foram passando e chegamos nos anos de 2001, quando surgiu de fato o SM7B, que é esse microfone aqui, que é o coqueluche de quem faz podcast. E o que é que ele teve de diferente do SM7A? Ele veio com um para-brisas, né, uma proteção acústica aqui, para reduzir, na verdade, as explosivas respiratórias. São esses P que a gente vai soltando, nessa parte de pressão. Quando a gente fala, a gente coloca uma pressão no ar. A gente faz um movimento de pressão no ar e aí alguns microfones, o SM7B, ele veio com uma proteção melhor para isso. Para que a voz fique mais flat, mais aveludada. Eu não gosto muito dessa parada aveludada quando falam de voz, mas assim, que a voz venha mais flat, venha mais legal, venha uma voz mais natural também, mas com muita qualidade. Esse microfone aqui, ele já foi substituído, ele já não é a versão que a Shure tem mais moderna, que agora é o SM7DB. O que é que o SM7DB tem a mais? Ele tem um ganho interno que propicia que eu consiga colocar o meu microfone em qualquer gravadora. Tem até a versão com USB, que é uma versão que tem interface de áudio embutida, que você bota no computador, mas o SM7DB, ele tem esse ganho extra. Qual é o problema desse microfone SM7B? Já vou adiantar essa dica já vale o like aqui. Muita gente compra esse microfone esperando que vai colocar ele em qualquer interface de áudio e vai sair um áudio maravilhoso porque ele é o melhor microfone do mundo para podcast. E não é assim que funciona. Ele vai ser muito bom, só que ele vai requisitar uma interface que tenha pré-amplificadores extras para garantir essa qualidade, garantir um ganho em que ele atue em alta performance.
Se você não tiver essa interface boa, você vai aumentar o ganho da mesa ao máximo. Vai vir muito ruído, que isso acontece quando você pega uma mesa que não é muito boa, uma mesa mais barata, uma interface de áudio mais baratinha, aumenta muito o ganho, vem muito ruído, né, da eletricidade mesmo, dos circuitos que são mais fracos, e aí ele vai gerar mais ruído. E esse ruído não vai gerar um áudio muito bom, né? Vai ficar um ganho aqui baixo, o microfone, eu comprei um microfone, o microfone veio baixo. Foi porque você provavelmente tá botando uma interface não muito boa. Andrei, eu já não tenho uma interface muito boa e já comprei, não vou trocar. Tem solução? Tem. Você pode comprar pré-amplificadores como o Cloud Lifter, que é um pré-amp que você compra adicional, e aí você vai colocar entre o microfone, o pré-amp e a interface de áudio. Vai ficar esses 3 segmentos. Lembrando que ao comprar um Cloud Lifter, você vai ter que ter uma mesa, uma interface de áudio que tenha Phantom Power. O que é Phantom Power? Phantom Power é como uma fonte extra de 42 volts, né? Se eu não me engano é 42 volts, que você vai dar um ganho adicional em alguns equipamentos. Esse microfone aqui, ele não necessita de Phantom Power, porque ele é dinâmico. Quem necessita de Phantom Power são microfones condensadores. Esses microfones, eles precisam ter uma energia extra e aí eles vão operar em alta performance. Então, a gente tentar resumir aqui para não ficar complicado. Esse microfone SM7B, ele precisa de interface com pré-amplificadores. Ponto. Se ele não tiver uma interface com pré-amplificadores bons, vai ficar ruído. E aí você vai ter que comprar um pré-amp. Tem um da marca Cloud Lifter, que é a marca que eu recomendo. E aí, essa marca Cloud Lifter, ela vai precisar de pré-amplificador. Então, sua interface de áudio também vai precisar de Phantom Power. Então, sua interface de áudio também vai precisar ter Phantom Power, mesmo assim na Machine Link. Normalmente, todas têm Phantom Power hoje em dia. Acho muito difícil ter interface de áudio que não tenha. Mas, fica aí esse conhecimento para vocês. Eu sei que é chato isso, você investir dinheiro no microfone, também vai ter que investir na mesa, também vai ter que investir em cabos. Áudio é isso, qualidade é isso. Você investe numa coisa boa para manter a qualidade, todo o segmento tem que ser bom também. E aí, continuando esse histórico aqui, hoje em dia você tem microfones que são mais assim, voltados para vários mercados. Porque antigamente a gente só tinha quem gravava música e quem era locutor de rádio, né? Hoje em dia você tem mercado de gente que produz conteúdo. Então a Shure, ela lançou outros microfones voltados para esse público, baseados no SM7B. O MV6, o MV7 e o MV7X, se eu não me engano. Tem essas marcas aí de microfones aí que a Shure está lançando no mercado, porque ela está vendo essa tendência de ter mais microfones específicos para coisas específicas. Então, fica de olho lá no site, porque de repente você quer comprar esse, mas já tem um que serve para você fazer podcast que custa mais barato. Fica com aquele, meu. Você vai ter um áudio bom. Isso já começa a entrar com a minha pergunta aqui. Será que esse microfone que custa uns R$4.000 é a melhor opção para podcast? Será que eu preciso dele para fazer um podcast de alto padrão? Né? Será que não tem opções mais baratas que sejam boas quantas? A dica já é. A Shure já tem alguns que custam mais baratos e são tão bons quanto para podcast. Para gravação musical, para locução, aí tudo bem. Aí pode ser que outros modelos não se encaixem tão bem quanto esse. Opa, desculpa interromper esse vídeo aí rapidinho, mas eu queria dar um recado para você, que é o seguinte: a gente oferece alguns serviços aqui no canal do Colabs, cursos, mentorias, enfim. E o serviço que eu queria falar com você é a consultoria personalizada. A gente oferece isso aqui para você que quer montar seu estúdio de podcast, seu cenário de videoaula, seu setup de gravação, seu cenário de gravação. Eu posso ajudar você a fazer isso com maestria, com os equipamentos que você tem e que seu bolso pode pagar. Então é o seguinte, você entra em contato comigo, os contatos estão aqui na descrição, a gente marca uma hora em algum software de videoconferência, eu vou tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas que eu não consegui responder de imediato, eu vou pesquisar e vou gravar algum vídeo, eu vou gravar alguma coisa para tirar essa dúvida para você, e aí você vai conseguir fazer o que você tem que fazer no audiovisual, certo? Vai lá, os contatos estão aqui na descrição. Vamos entrar agora nas especificações físicas para eu falar um pouquinho sobre isso. Primeiro é que ele foi construído aqui para durar. Você não vai comprar ele e ele não vai durar menos do que 10 anos com você. 10 anos? Microfone dinâmico normalmente é feito para durar. Feito para cair no chão, para molhar, para você pegar, enfim. Né? Ele é dinâmico, o nome já diz. Mas assim, esse aqui, você olha para ele e fala, meu, isso aqui foi feito para durar décadas. Não foi feito para durar anos. Não foi feito para durar anos. Foi feito para durar décadas. Né? Provavelmente eu vou comprar esse microfone e vou usar ele a vida inteira. É disso que eu tô falando. Você comprar ele e usar ele a vida inteira. E como ele tem um baixo também, isso é importante. Como ele tem um baixo desvalorização comercial,
você vai poder revender caso seja necessário, praticamente pelo mesmo preço, um pouquinho mais barato, claro, pelo preço que você comprou. Claro que pode demorar um tempo para vender e tal, aí é mercado, né, gente? Aí tem que ver com calma aí. O fato é que você vai comprar ele não vai ser igual um carro usado que vai custar metade do valor. Ele vai manter um valor ainda alto, você vai conseguir revender ele legal, porque ele vai estar bem conservado, porque ele foi feito para durar décadas. Isso é importante na hora de você comprar um equipamento, a durabilidade. Ele é todo fresco, ele é todo fosco, né? Ele não tem nada que seja reflexivo, mas ele é todo fosco, ele foi feito assim para que você bote luz e a luz não fique refletindo nele, fique piscando, né? Isso é importantíssimo. Tem microfones aí que eu tô vendo que até a Shure mesmo tem microfones que são mais reflexivos e não acho muito legal. Uma coisa que eu gosto dele também é que ele não tem a marca aqui gigante. Tem a marca aqui, dá pra ler de longe, dá pra você reparar que é o SM7B, mas não tem a marca aqui grande, gigante. Tem alguns microfones que estão sendo lançados no mercado, a própria Shure tem isso com o MV6. Pô, bota um nome gigante nele, parece que quer fazer propaganda, assim. Eu fico um pouco incomodado quando a marca fica muito grande, né? Eu gosto desse microfone assim porque ele fica mais discreto e tal. Microfone não tem que chamar a atenção. É isso. A única coisa que eu realmente não gosto na construção deste microfone aqui da Shure é esse fio. Putz, eu fiquei olhando pra ele quando eu peguei de imediato e fiquei pensando, pô, quais seriam as formas que a Shure teria de não colocar esse fio aqui, né? É difícil, porque eles não queriam colocar, que é uma diferencial deles, não tem a entrada de microfone aqui. E eu acho isso legal pra caramba. Porque fica aqui, ó, fica até mais discreto no cabo, não fica um fiozão aqui, né? Muitas vezes tem um plate que você encaixa aqui, e aí você pode botar até a sua marca e tal. Isso é legal pra quem tem um podcast, pra quem grava conteúdo e tem uma marca. Mas esse fio aqui me incomoda muito. Eu acho ele fica estranho aqui. A gente se acostuma, claro, né? Tipo, todo mundo usa assim e tal. Mas, sei lá, ele podia não ter isso. Os caras podiam pensar no jeito, né? Sei lá, passando por aqui por dentro, por aqui pelo lado. Não sei. Mas podiam ter um jeito de ter esse microfone não tão preso aqui. Uma coisa que eu preciso falar sobre ele é o peso também e por que isso é relevante. É o seguinte, pessoal. Preste muita atenção nisso. Tem muita falsificação de Shure SM7B no mercado. Muita. E aí você vai ver, às vezes são produtos até que são caros. O pessoal falsificando um microfone por R$2.000, R$2.500. Você pensa, olha, eu vou comprar o SM7B no precinho legal, né? Que a loja oficial tá vendendo por R$4.000, aqui vai estar custando R$2.500. Vou comprar por aqui, porque tá mais barato e tal, né? Mas fica atento que pode ser uma armadilha. E é difícil, os caras estão falsificando cada vez com mais talento esses microfones. E aí eu quero falar pra vocês qual é a diferença que você vai ter entre o Shure oficial, original, e o falsificado. Isso aqui é importante. Eu não vou dar todas as mudanças, porque essas coisas evoluem com o tempo, as falsificações, né? Mas eu vou dar algumas que você vai sentir logo de cara ao pegar no produto. A primeira é o peso. Esse microfone aqui, o original, pesa 764 gramas. Ele é pesadinho, você sente a diferença. Normalmente o falsificado é mais leve. Por quê? Porque ele vai ter componentes internos que são mais qualquer coisa. E aí ele fica mais levinho mesmo. Segunda coisa é com relação à parte física, é isso aqui, ó. Tá vendo esse fio aqui? Ele tem um encaixezinho de borracha aqui, que no falsificado, isso aqui sai com a facilidade que você nem faz ideia. Outra coisa também com a cabeça. Normalmente o Shure USB original, esse microfone aqui, essa espuma, ela tem uma pecinha que tá presa aqui. Normalmente o falsificado, o cara bota só a esponja e você tira com muita facilidade. Outro ponto aqui também que você vai analisar é aqui no fundo também. O Shure SM7B original, ele vai ter essa aparência aqui no fundo, né? Tá aqui. E o falsificado ele pode até imitar, mas não vai ficar tão parecido. Vai ter talvez alguns não tenham as chaves aqui que você troca. Porque ele tem chaves aqui que, a depender do tipo de voz que você tenha, você pode trocar do grave pro agudo, né? Pra ficar mais legal assim, né? Eu trabalho mais grave. Bota aqui e ele vai colocar no modo que vai estar melhor grave. Eu quero não ter muito grave. Você bota no modo aqui que ele não vai ter tanto grave assim. Outro fator que vai diferenciar aqui o original pro falsificado é o que ele acompanha, né? Então assim, ele vai vir, ó, com esse platezinho aqui pra colocar aqui, que eu já tinha falado aqui antes, né? Você pode até trocar, botar um adesivo da sua marca, fazer uma coisa customizada. Ele vai vir com esses velcros aqui, um velcrozinho pra você, sei lá, guardar o fio, uma coisa do tipo. Ele vai vir com uma caixinha assim, né? Isso aqui, manual. Vai vir com adaptador também aqui pra você rosquear em
outros tipos de encaixe aí de microfone, os suportes, né, de microfone. Ele vai vir também com 2 esponjas. Dentro da esponja ele vai ter isso aqui. Não sei direito o que é isso. Não sei direito o que é isso, mas ele vai vir com 2 espumas. Essa aqui é para... Ambas são para a mesma coisa, né? Para proteger da pressão sonora. Para que quando você fale Pedro Paulo Pompeu a popa do PEI parado, paralepípedo. Os P e B faz pressão sonora. Quando faz P, B, né? Isso interfere no som. Isso aqui você consegue dar uma aliviada. Mas assim, eu não uso esse aqui, que eu acho que ele fica feio. Esse aqui fica bonitinho e tal. Você pode até usar sem também. Uma coisa legal aqui dele, vou mostrar aqui, vou tirar pra vocês verem. Uma coisa legal aqui deles é que ele tem uma distância entre a pressão e a voz que eu estou colocando aqui e a cabeça do microfone, que é que vai receber a pressão sonora, longa. Tem espaço vazio. Isso é bom, porque faz que vá menos pressão sonora, né? E apesar de ter a esponja aqui para proteger, né? Eu acho que essa aqui fica feia. Vou colocar meio mais ou menos, fica, sei lá, um negócio meio gigantão. Essa aqui fica mais legal e essa que a gente vai usar. Olha, eu espero que você só compre agora produto em loja original, né? Fique atento para não comprar falsificado, não cometa essas falhas, viu? Por favor, não fique pensando que tá comprando, tô comprando no precinho aqui quando for ver original. Você pode até comprar no precinho, mas agora você vai ter conhecimento para diferenciar, qualquer coisa você compra, devolve, Mercado Livre, esses e-commerce são seguros quanto a isso, né? E aí até você comprar o original, certo? Um que funcione legal. Porque você vai comprar o falsificado, vai dar 3, 4 meses, aqueles componentes internos deles vão ser circuitos horríveis. E ele não vai ficar tão legal quanto antes. Ele vai começar a ficar ruim. Isso se ele já não vier ruim. Né? Vier com básico e você achando que está comprando o melhor microfone do mundo. E agora vamos entrar um pouquinho aqui nas suas especificações técnicas. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando para que serve cada tipo de especificação técnica do microfone. Recomendo que você dê uma olhada. O card vai estar aqui. Eu vou colocar ele no final do vídeo para que você tenha conhecimento técnico o suficiente para poder analisar um microfone, analisar as suas configurações e falar, olha, isso é que eu preciso para mim, isso aqui é que eu não preciso, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, esse aqui é melhor do que esse. Por quê? Não é porque eu tô só escutando o áudio, é porque tem essa especificação e esse outro tem essa outra especificação e se eu precisar em determinada condição, não vai me atender. Então assim, quais são as configurações principais que eu queria relatar aqui do Shure SM7B? Primeiro, o seu gráfico de resposta, de frequência de resposta. É um gráfico que ele mostra como o microfone se adequa às diferentes frequências sonoras, que essas frequências, né, dependendo do valor, quanto menor, mais grave, quanto maior, mais agudo. Então, assim, como é que vai se comportar a voz, como é que vai se comportar a captação dele quando ele receber uma frequência mais aguda ou uma frequência mais grave. E aí o gráfico dele acho que é bem flat, bem padrão. Isso é legal, porque mostra que ele corresponde bem a qualquer variação. Tem alguns que são feitos mais para vozes graves, outros microfones. Aí você vai comprar esse microfone se você quiser gravar uma voz grave. Enfim, pessoal, o gráfico de resposta dele eu acho que é o grande sucesso dele. Ele se comporta bem na forma mais dinâmica possível. Falando em graves e agudos, eles têm 2 chaves aqui, né? Que você com um alicate, você com uma moeda ou com uma palheta um pouco mais dura, você consegue trocar os valores dessa chave e aí trabalhar melhor na versão grave e na versão aguda. Aí você vai sentir como é que isso fica diferente, né? Pois é, gente, eu tava aqui editando conteúdo e aí eu vi o seguinte, porque eu acho que essa explicação das chaves ficou meio ruim. Tava falando com a Camila, aí ela me falou o seguinte, Andrei, fala esse negócio das chaves, fala como é que funciona. Porque é o seguinte, para mim faz muita diferença. Agora, claro, ela usa cantando, um negócio mais profissional, né, no sentido de uso do microfone. Mas aí ela pegou no meu pé e falou, pô, Andrei, explica esse negócio da chave melhor, não fala esse negócio só por falar, mostra isso na prática. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui nesse adendo aqui desse vídeo. Seguinte, ele aqui, ele tem 4 tipos de configurações de
de chaves que você pode fazer. E para você fazer essas manipulações nas chaves, você tem que ter uma chavezinha de fenda. Olha aqui, uma chavezinha. Deixa eu pegar aqui, uma bem fininha, para você poder mexer aqui, né? Eu vou mostrar cada uma delas em separado com calma. Vou mostrar como vai ficar o áudio, se você vai notar muita diferença. Aí você explica aí. E é o seguinte, esse vídeo todo ele ficou na seguinte configuração. Presence Boost Switch. Essa configuração, ela dá mais brilho à voz, digamos assim. Ela pega os tons médios e trabalha melhor os tons médios. Teoricamente, vai trazer mais clareza no vocal. O vídeo todo eu gravei nessa configuração. Eu não fiz nenhuma edição de áudio durante todo o vídeo. Apenas aumentei o ganho para poder ficar um negócio melhor trabalhado, assim. Pra você escutar um pouco melhor, para não ficar tão baixo, né? Mas para não escutar tão baixo, mas eu só mudei o ganho. Se eu colocar tudo para baixo, eu vou estar as duas chaves para baixo, eu vou estar nessa configuração, que é o Bass Wolf Switch. Bass Wolf Switch, alguma coisa assim. E é o seguinte, o que é que ela faz? Se você quiser diminuir um pouco o grave da voz, você bota essas configurações e aí ele vai cortar as frequências. Acho que ele vai cortar aquelas frequências de 60 Hz para baixo, 80 Hz para baixo, que vai tirar aqueles sons mais graves. Então é basicamente isso. Me diz aí como é que você ficou, se achou, se sentiu alguma diferença ou se achou que ficou tudo igual. A configuração que eu coloquei agora é o Flat Response Switch. O que é que essa configuração faz? Ela deixa o tom da voz, o microfone trabalhando melhor nos tons médios. Digamos assim, o som mais flat possível. Já diz, né? Flat, né? Então ele vai pegar grave, ele vai pegar, mas ele vai tentar trabalhar ali sempre no meio. Bom, pessoal, são basicamente essas configurações que a gente vai ter aqui. Agora, na minha opinião, eu não acho que isso vai fazer alguém que vai usar para podcast comprar ou não comprar um microfone. Isso aqui é uma coisa para realmente quem é músico poder avaliar melhor. Na minha opinião, a minha configuração favorita foi a que aumenta o brilho das vozes, né? Que é ele acentua os tons médios, né? Mantém os graves e acentua os médios, dando uma potência maior para a voz. Esse detalhe também é importante porque muitas vezes você não vai usar esse microfone só para voz. Você pode usar ele para gravar um instrumento, você pode usar ele para, sei lá, gravar uma guitarra, gravar um baixo, gravar um bumbo de bateria, enfim, né? Ele é dinâmico, então ele vai ter uma usabilidade bem ampla aí. E isso aqui é um diferencial. Coisas que muitos microfones aí no mercado não tem. Você compra ele lá e você tem que alterar essas configurações na mesa de som. Bom, agora vamos voltar pro vídeo. Ele segue um padrão polar cardioide, né? O que é um padrão polar cardioide? Cada microfone vai ter um padrão polar diferente, que é como ele vai captar o som. Cardioide é o quê? Ele faz uma espécie de coração aqui para captar o som, né? Ele vai pegar essa região aqui. Tem cardioide, tem um super cardioide que pega um pouco mais além, mas aqui já é o suficiente, funciona muito bem. E assim, pessoal, normalmente esses microfones dinâmicos de podcast vão ser quase sempre todos cardioides. Então não tem nenhuma surpresa, nada demais. Talvez tenha alguns que sejam bidirecionais, que botam o microfone na mesa e captam aqui, capta outro lá, capta outro lá, né? Mas normalmente microfones são cardioides, desses microfones, desses de músico, são cardioides ou supercardioides. Então nenhuma surpresa aqui. Ele tem uma impedância de 150 ohms, que eu acho legal, não vai ter problema de impedância no seu som. E ele tem um ruído nível de 60 Hz. Eu falei que ele captura de 50 Hz a 20 kHz, né? Se ele tem um ruído de 60 Hz, é um ruído com uma frequência muito baixa. Para você ter uma ideia, toda vez que eu edito um conteúdo, quando eu vou lá no gráfico de frequência de resposta, eu elimino os 60 Hz. E aí quase nenhum microfone vai ter ruído, né? Lembrando que todo microfone, toda interface, todo equipamento de áudio tem ruído. É normal, todo vai ter. Alguns são suportáveis, né? Outros não são suportáveis, né? Normalmente equipamento muito baratinho vai ter mais ruído porque os componentes elétricos vão gerar mais ruído. Esses aqui vão ter uma preocupação maior nisso. Eu vejo um pessoal que tem, como é que se diz? Home studio para gravar música e tal, né? E começa tendo muitas interfaces, compressores, microfones, caixas, e acabam gerando um ruído porque tem muitos equipamentos, até equipamentos bons, viu? E acaba gerando ruído. Chega um momento que eles começam a falar: putz, sabe de uma coisa? Eu vou tirar a quantidade de equipamentos, vou ficar com o mais compacto possível para não ter problema com ruído. Então, assim, ruído é uma coisa que equipamentos bons também tem, pessoal. Não tem muito o que fugir disso. A eletricidade gera ruído. Agora, bons equipamentos vão trazer menos ruído.
E aí, pensando aqui na minha pergunta, né, sobre se ele é bom ou não para podcast, eu acho o seguinte, eu acho ele a melhor opção para você fazer se o dinheiro não for problema. Se você quer fazer um negócio bom também, alto padrão também, a Rode tem, por exemplo, um PodMic, que você vai fazer um podcast de alto padrão e vai gastar 3 vezes o preço. Eu acho que um Rode da PodMic vai custar R$1.000 a R$1.500. Esse aqui vai custar R$3.500 a R$4.000. Então você consegue comprar mais microfones da Rode, que são bons também. Tem qualidade, principalmente para podcast. Que em podcast as pessoas só falam, elas não saem cantando, usando o máximo do gráfico, do máximo do grave, do agudo que o microfone precisa captar. Esse aqui, o Shure SM7B, eu só recomendaria assim, se você não tiver problemas com dinheiro, né? Dinheiro não é um problema, eu compro o microfone que puder, vá nele, nem pense 2 vezes. Você vai ficar ultra satisfeito, é o alto padrão aqui. A gente tá falando do alto padrão, da Elite. A gente tá falando da Elite, né? Então ele vai servir tranquilamente. Agora, se você quer ter mais custo-benefício, vá no Rode PodMic. Ah, André, eu preciso economizar mais ainda. Vá no Zoom ZDM1. Ah, André, eu preciso economizar mais ainda. Vá no Fefine. Fefine tem bons microfones também, que é meio que segue o mesmo padrão desse aqui, né? E você vai conseguir gravar seus podcasts, seus áudios com qualidade. Então, assim, ele serve, ele é a melhor opção, mas talvez eu acho que ele fica um pouco salgado demais para quem quer fazer esse tipo de trabalho. Outro público que eu não recomendaria é gente que quer fazer streaming e não quer ter interface de áudio. Quer, se eu vou gravar o microfone aqui em casa, eu vou fazer gameplay, eu vou fazer react e coisas do tipo. A Shure tem uma opção que é a SMV6, que vai ter entrada USB. Então você já vai plugar, já vai ter interface própria, você vai plugar, vai estar lá, já vai estar usando, viu? USB mesmo. Que eu acho que vai ser a tendência futura. Todos os equipamentos de áudio, todos os microfones vão sair com entrada XLR e USB. Isso aí é uma coisa que eu não consigo enxergar fora do padrão hoje em dia. É muito difícil você vai encontrar microfones que sejam só XLR, sendo top do mercado, sendo lançados atualmente. Normalmente a pessoa vai querer comprar um que seja XLR ou USB. Eu mesmo gostaria de comprar um que fosse XLR ou USB, porque às vezes só preciso fazer uma live, não preciso colocar a interface de lado se eu quiser usar o microfone. Só boto o microfone ali no computador e vai. Então, assim, você que quer fazer podcast, a Shure tem uma opção específica para microfone de podcast. E aí talvez entre também melhor. O SMV6 é essa opção. E aí, pessoal, seguinte, se você tá com alguma dúvida de comprar ele, se você tá em dúvida de outros aparelhos, lembre-se que eu dou a consultoria, mas escreve aí nos comentários, eu vou conseguir tirar sua dúvida sobre esse microfone, falar o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim, além desse vídeo, se ficou faltando alguma informação, porque às vezes aqui a gente não pegou todas as informações que a gente queria. Por exemplo, eu não fiz muitos testes comparativos com outros microfones. Poderia fazer esse outro vídeo com vocês, né? Aí você escreve aí no comentário falando, Andrei, tem como comparar ele com tal microfone? A gente pode tentar fazer o comparativo dele e a gente grava um vídeo aqui no canal, certo? Muito obrigado pela atenção. Lembrando que os links da consultoria estão aí embaixo. E para você sair entendendo tudo sobre especificação do microfone, eu vou deixar você com um vídeo aqui, ó, do lado aqui, ó, onde eu falo como ler cada especificação do microfone, o que é que significa impedância, o que é que significa gráfico de frequência de resposta, frequência de resposta, enfim, tudo que você precisa entender para comprar um microfone com maturidade vai estar nesse vídeo aqui. Dá uma clicada, compartilha, comenta e vai lá. Muito obrigado pela sua atenção.